Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver as duas ligações faltantes, então ligação covalente e a ligação metálica, e também um resumo das propriedades das substâncias iônicas, moleculares e metálicas baseadas nas ligações que as formam. A gente vai começar então pela ligação covalente, que é baseada no compartilhamento de elétrons, como já tinha sido comentado, e geralmente formada então entre ametais, mas isso não é uma exclusividade. Os elétrons então da ligação química, eles vão pertencer aos dois átomos envolvidos. Para explicar, a gente vai começar pela molécula mais simples que a gente tem, que é a molécula de H2. Veja que eu estou representando os dois átomos de hidrogênio, e esses pontinhos representam o elétron que cada um desses hidrogênios tem na sua camada de valência. A gente tem que lembrar que o objetivo para atingir, então, obedecer à regra do octeto, é atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Nesse caso, o hélio, que tem a distribuição eletrônica 1s2. Portanto, o objetivo é atingir 2 elétrons na camada de valência, ok? Então, eles vão compartilhar elétrons para conseguir obter essa configuração. Nesse caso, a gente representa o compartilhamento desses elétrons através desse círculo ao redor dos elétrons que vão pertencer a ambos os hidrogênios, né? Círculo não, isso aqui está mais para uma elipse, né? E a gente pode representar isso também através de um traço. Então, um traço representa esse parzinho de elétrons compartilhados, ok? Então, no caso ali, a gente pegou um que atinge a configuração do hélio, um dubleto, né? Mas, no geral, a gente tem que eles vão compartilhar elétrons até completar o octeto para qualquer outro gás nobre, ou o dubleto se o gás nobre mais próximo for o hélio. A gente representa as moléculas formadas através da ligação covalente por uma estrutura de Lewis. Essa é uma estrutura que mostra o arranjo dos elétrons. Então, a gente pode representar os pares que formam as ligações como linhas, enquanto os pares isolados, ou seja, os pares que não participam de ligação química, que pertencem a um único átomo daquele parzinho que vai se conectar, através de pontos. Então, aqui embaixo eu tenho as representações. Quando a gente forma ligação covalente, a gente pode compartilhar um parzinho de elétrons, como é o caso ali do hidrogênio. A gente pode compartilhar dois pares, então tem dois pares compartilhados entre dois átomos, é o exemplo do que acontece com o oxigênio. E a gente ainda pode ter a situação onde 3 pares de elétrons são compartilhados entre dois átomos, ok? Isso aqui é o máximo que pode acontecer, e um exemplo é entre 2 átomos de nitrogênio para que a gente atinja o octeto. Isso ainda porque cada um dos oxigênios tem 2 parzinhos que pertencem apenas a eles, e o nitrogênio um parzinho. Se a gente fizer a contagem, a gente vai ver que todos os elementos aqui representados vão atingir o octeto. E aí, como eu representei aqui, a gente tem também o par isolado, né, representado pelo parzinho de pontos, e aí a gente sabe que esses 2 elétrons aqui pertencem apenas a este nitrogênio, ok? Para simplificar e a gente não representar esses pontos e essas elipses ao redor, a gente substitui cada par de elétrons de uma ligação química por um traço, sendo que a gente pode ter, então, a ligação simples, ligação dupla e a ligação tripla, dependendo da quantidade de pares de elétrons envolvidos. Então, agora a gente vai trabalhar na construção dessas estruturas de Lewis. Selecionei aqui, então, algumas moléculas para serem trabalhadas, ok? Então, aqui é o gás carbônico, CO2, a amônia, NH3, a água, né? Então, H2O, BF4-, que é o tetrafluoreto de boro, e o PCl3, triclorofósforo, ok?
Então, só os passos para a gente construir essa estrutura de Lewis. Primeiro, a gente precisa determinar o número de elétrons que essa estrutura vai precisar apresentar. Então, vocês viram que a gente tem aqueles pares isolados e os pares ligados. Mas como saber qual é o total de elétrons que tem que estar representado nessa estrutura para não levar a erros, né? Então, basicamente, todos os elétrons da camada de valência dos átomos. Então, a gente tem que ver quantos elétrons tem na camada de valência específica para aquele elemento químico, e isso vai precisar ser apresentado na estrutura de Lewis. E é importante a gente levar em consideração a carga da espécie. Então, por exemplo, o BF4 tem uma carga negativa. Assim como num átomo, uma carga negativa representa o quê? Um elétron a mais. Aqui é a mesma coisa. Então, além dos elétrons da camada de valência do bório e dos 4 flúors, essa espécie tem um elétron a mais referente a essa carga negativa. Se fosse positivo, a gente teria os elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos, menos aqueles elétrons perdidos referentes à carga positiva. Então, aqui a gente tem o cálculo, né? O carbono está lá no grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, contribui com 4 elétrons na estrutura. Quanto ao oxigênio, cada um deles tem 6 elétrons, porque está lá no grupo 16, né? Então, aqui a gente tem 12 mais 4 elétrons, 16 elétrons. A amônia, a gente tem o nitrogênio, grupo 15, com 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, cada um com um elétron na camada de valência, então, vezes 3, somando a gente tem a estrutura de Lewis com 8 elétrons. E por aí vai. Se vocês quiserem, vocês podem pausar e tentar olhar na tabela periódica, ver certinho o número de elétrons da camada de valência dos elementos e fazer esse cálculo junto com o slide. E aí tem um exemplo do BF4-, onde o bório tem 3 elétrons na camada de valência. Cada flúor tem 7 elétrons, então 4 vezes 7. E observa aqui, então, que a carga negativa a gente tem um acréscimo de 1 elétron. Fica 28 mais 3, 31, e mais aquele elétron da estrutura que ela ganha, 32 elétrons, ok? Na sequência, próximo passo é determinar o átomo central. Quem é o átomo que está ligado aos demais elementos químicos, né? Porque quando a gente tem só 2 é fácil, a gente sabe que um está conectado no outro. Mas quando a gente tem mais elementos, um é o átomo central e os demais átomos estão conectados nesse átomo central. Então, a gente precisa ter essa identificação. Muitas vezes é o elemento representado à esquerda ou o menos eletronegativo, mas isso não é uma regra, que a gente já tem 2 situações onde isso não é verdade, ok? Então, a gente tem que conhecer a espécie que a gente está trabalhando. Então, o CO2, o carbono, que é o átomo central. No NH3 é o nitrogênio, então os 3 hidrogênios estão ligados nesse nitrogênio. Na água é o oxigênio, então 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. BF4- é o bório e no PCl3 é o fósforo. Aí o próximo passo é representar o átomo central e dispor os demais átomos ao redor dele para mostrar a sua conectividade. Então, carbono é o átomo central, eu boto os 2 oxigênios ao redor desse átomo. A mesma coisa que o nitrogênio, eu boto os hidrogênios em posições ao redor desse átomo central, e isso acontece para todas as moléculas. Aí a gente vai para o próximo passo, que é colocar os elétrons, certo? De valência em seus respectivos átomos. Então, a gente fez lá os cálculos para saber certinho. E agora a gente vai representar esses elétrons ao redor dos átomos. Então, ali a gente tem oxigênio com 6 elétrons, carbono com 4, o outro oxigênio com 6 também, né? Grupo 14, 4 elétrons, grupo 16, 6 elétrons. E a mesma coisa para cada uma dessas estruturas. Veja que nessa do BF4-, eu coloquei 3 no bório e 7 em cada flúor. Ainda não acrescentei aquele elétron a mais que vai ter que aparecer.
Então, onde será que esse elétron aparece, né? Onde é que eu coloco ele, já que ele não é da camada de valência de nenhum desses átomos? O caminho mais fácil é colocar esse elétron no átomo central, para facilitar a construção da estrutura. Então, esse elétron a mais eu coloquei no boro, que passa a ter 4 elétrons, ok? E ainda é importante que, como essa espécie tem carga, ela seja representada nessa estrutura. Então, a gente coloca a estrutura inteira dentro de colchetes e fora do colchetes eu represento a carga. Bem similar à estrutura de Lewis que a gente viu para os compostos iônicos, né? Colocando os colchetes ao redor e a carga do lado de fora, no canto direito superior. A partir disso, a gente faz a conexão dos átomos para que a gente tenha a regra do octeto sendo obedecida. Então, por exemplo, eu tenho esse oxigênio aqui. Ele tem 6 elétrons. Para que ele forme, então, para que ele obedeça a regra do octeto, ele precisa fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer 2 ligações com carbono, certo? Vou mostrar aqui, então, ele vai formar 1, 2. E aí, agora sim, a gente observa que ele tem os 6 elétrons que ele já tinha e mais os 2 que antes pertenciam apenas ao carbono. Então, octeto completo. Só que esse carbono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltam 2 elétrons. E esse oxigênio também. Então, a gente vai ver que eles vão compartilhar esses elétrons aqui para formar a ligação. Exemplo aqui do nitrogênio com os hidrogênios. Cada hidrogênio precisa de um elétron para completar, então, ali e formar o dubleto dele, né? Então, o hidrogênio, eu vou poder ligar aqui com o nitrogênio, formando uma ligação. Esse nitrogênio, em contrapartida, ficou agora com 6 elétrons. Tinha 5, adquiriu esse ali na ligação, mas ele ainda precisa de 2, e aí a gente tem 2 hidrogênios para se ligar a ele. E aí a gente vai fazendo esse mesmo esquema com todas as moléculas que a gente deseja formar. A gente vai completando o octeto dos elementos a partir desse compartilhamento de elétrons. Então, a situação que a gente tem é essa. Veja que, com o acréscimo desse elétron no boro, eu consegui formar a ligação com cada um dos flúors sem nenhum problema, completando o octeto de todos os átomos envolvidos. Aqui o que a gente ainda poderia fazer é substituir esse conjunto de representação por traços apenas. Então, na molécula de NH3, eu poderia representar dessa maneira. Parzinho isolado, representando que está só no nitrogênio, e as ligações químicas por traços. A mesma coisa aqui no CO2. 2 traços, porque a ligação é dupla. E os parzinhos só isolados no oxigênio, para a gente não esquecer. Se a gente fizer o cálculo, teria que bater com a quantidade de elétrons que devem ser representados na estrutura de Lewis. Lembrando que eram 4 do carbono e 2 vezes 6 do oxigênio. Isso dá 12, 16 elétrons. Então, só para a gente contar e ver se bate. 1, 2, 3, 4 ligações. Cada ligação são 2 elétrons. Então, um total de 8 elétrons de ligação química. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, bateu, fechou com esse cálculo, então a estrutura está correta. Todo mundo com o octeto completo e a quantidade de elétrons certa, tá? Então, no final, vocês sempre podem conferir se a quantidade de elétrons representadas bate com a quantidade de elétrons que aquela estrutura deveria ter com base na camada de valência dos átomos envolvidos. Aí a gente tem algumas situações particulares. Por exemplo, o SO2. Estou representando aqui os átomos isolados, enxofre, oxigênio e oxigênio, todos do grupo 16 da tabela periódica, então todos com 6 elétrons na sua camada de valência. Eu posso começar formando ligação química, né? Então, eu vou começar por um extremo. Ambos os oxigênios estão ligados no enxofre. Vou completar o octeto desse oxigênio aqui, ó, que precisa de 2 ligações, né? Então, ele forma 2 ligações. Completou o octeto do oxigênio,
Mas veja, eu completei o octeto do enxofre também nessa situação, né? Ele tinha 6 e agora ele ganhou mais 2 elétrons, já completou o octeto. Como é que ele vai formar a ligação com um outro oxigênio? O par de elétrons, para formar a ligação, não necessariamente precisa vir a partir de um elétron de um átomo com um elétron de outro, ok? O parzinho de elétrons que forma a ligação pode pertencer a um único átomo, como é o caso. Então, esse parzinho de elétrons que estava no enxofre sozinho, ele vai passar a ser um par compartilhado entre um enxofre e oxigênio. É normal, se eu fosse representar por traços, eu teria aqui uma ligação dupla com oxigênio e enxofre, dois parzinhos de elétrons no oxigênio, e aí esse parzinho aqui, que era do enxofre inicialmente, ele vai formar uma ligação simples, porque é um único par, né? Então, uma ligação simples com um outro oxigênio. Acontece que agora o enxofre vai ficar com um único par isolado, e esse oxigênio aqui, que não cedeu nenhum par para formar a ligação, vai ficar com os seus três pares isolados. Então, eu só represento eles aqui. E aí, eu respeito o octeto de todo mundo, né? E também represento respeito a quantidade de elétrons envolvidos na estrutura. Inicialmente, 6 de cada átomo, então um total de 18 elétrons na estrutura. Vamos só ver se fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Fechou, ok? É interessante porque isso mostra que a partir do momento que eu formo uma molécula, os elétrons daquela molécula pertencem à molécula como um todo. O importante é a gente dispor de uma maneira que complete o octeto de todo mundo, tá? Existem, óbvio, exceções à regra do octeto, né? Então, tudo na vida existem exceções. Então, a gente tem situações onde o octeto é incompleto, ou seja, o átomo não atinge o octeto ao formar um composto químico. E a gente tem a situação de expansão de camada de valência, que é quando passa desses 8 elétrons. E dentro dessa situação, a gente tem a hipervalência para dar destaque. Então, começando pelo octeto incompleto. É bem comum no berílio e no boro. Lembra que eu tinha falado que geralmente são ametais que formam a ligação covalente? Ó, o berílio é um metal, mas ele é um metal que forma ligação covalente, ok? Com os ametais, porque ele é muito pequenininho e ele não suporta muito bem uma carga positiva nele. Então, por exemplo, compostos como berílio ligado em cloro, né? Então, vou representar aqui, o cloro está no grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Berílio está no grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Aqui o cloro, parzinho de elétrons. O cloro só precisa de um elétron, então ele vai compartilhar esse elétron com o berílio e completou o seu octeto. A mesma coisa, o outro cloro vai compartilhar com o berílio, completou o octeto. Só que observa que o berílio ele ficou só com esses elétrons dos pares, portanto ele ficou com 4 elétrons, octeto incompleto. O mesmo acontece com o boro. Vamos ver o boro ligado ao hidrogênio, né? Então, o boro tem 3 elétrons na camada de valência, grupo 13, e o hidrogênio, um único elétron, está no grupo 1. Vamos compartilhar esses elétrons. Hidrogênio, boro, hidrogênio, boro. Completei as camadas do hidrogênio, certo? A camada de valência de cada um deles, com 2 elétrons. Só que o boro, nessa situação, veja que ele só tem os pares ligados, 6 elétrons. Também não atinge o octeto. Então, para esses elementos, isso é bastante comum, ok? É a hipervalência agora. A espécie hipervalente é aquelas que, obrigatoriamente, para existir, vão precisar mais do que o octeto de elétrons em torno do átomo central, ok? Então, é muito comum isso acontecer com o enxofre e com o fósforo, onde o enxofre geralmente ele atinge aí 10 elétrons na camada de valência e o enxofre 12 elétrons. Exemplo desses compostos tem o PCl5 representado aqui e o SCl6 representado aqui, ok?
A gente observa que eu coloco os 5 elétrons ao redor do fósforo e 6 elétrons ao redor do enxofre. Para formar a ligação, obrigatoriamente eles vão ter que aumentar essa camada de valência. Por que esses átomos, conseguem expandir essa camada de valência que a gente fala, essa expansão, ter mais do que 8 elétrons? Eles pertencem ao terceiro período da tabela periódica, Então, a partir do terceiro período, eu tenho pelo menos 3 camadas, 3 camadas ou mais de elétrons. Então, a gente observa lá o diagrama de Linus-Pauling, e a partir da terceira camada, eu tenho subnível S e P, que geram o espaço para os 8 elétrons, para seguir a regra do octeto, mas eu tenho esses subníveis aqui, que ainda suportam elétrons. E é aqui que entram os elétrons quando a gente tem a expansão, quando eles recebem mais do que 8 elétrons. Então, elementos do terceiro período em diante conseguem ter a expansão da camada de valência, porque além dos subníveis S e P, eles têm o subnível D e às vezes até o F para poder receber elétron naquela camada. Receber elétrons numa camada mais externa, como a gente já falou lá nas propriedades periódicas, não é vantajoso. E aí a gente tem a ligação metálica por fim. Essa é mais rápida de ver, Então, os elétrons da camada de valência eles se movimentam livremente dentro da estrutura. Observa que eu falo que é da camada de valência, então a gente tem um cátion gerado pelo átomo e os elétrons da sua camada de valência circulando ao redor. Então, por exemplo, lítio, sódio, potássio, eles pertencem ao primeiro grupo da tabela periódica, Grupo 1. Então, ele só tem um elétron na camada de valência. E, portanto, os cátions formados têm carga mais 1, e a cada cátion formado eu tenho um elétron livre caminhando pela estrutura. Em compensação, magnésio, cálcio e estrôncio, eles pertencem ao segundo grupo da tabela periódica. Então, grupo 2, portanto, eles têm 2 elétrons na camada de valência. E aí eu gero cátions com carga mais 2, e aqueles elétrons da camada de valência estão circulando ali. 2 elétrons a cada cátion da estrutura, ok? Isso confere algumas propriedades interessantes aos metais, que é, por exemplo, a condução de eletricidade. Então, agora a gente parte para as propriedades das substâncias formadas, ok? Para cada um dos tipos de ligação química. A gente vai ter as substâncias iônicas, formadas pela ligação iônica, a molecular, que aí são formadas pelas ligações covalentes, e aí a metálica ligada formada pelas ligações metálicas, ok? Então, características. A ligação às substâncias iônicas tem altos pontos de fusão e ebulição. Então, para eu conseguir passar do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, eu preciso fornecer muita energia, temperaturas muito altas. Isso porque, como eu comentei, a estrutura é intercalada cátions e ânions ao longo de toda a estrutura, e aí eu tenho que enfraquecer essas ligações, que são fortes, porque eu tenho cargas, Eu teria que enfraquecer essas ligações para mudar de estado físico. Por isso, a gente tem esse ponto de fusão e ebulição bastante alto e, consequentemente, a temperatura ambiente, condições normais, a gente vai ter o estado físico sólido. Conduz eletricidade no estado sólido? Não. Embora a gente tenha carga na espécie, elas estão todas fixas num lugar, elas não têm mobilidade, ok? Para que eu tenha condução de eletricidade, eu tenho que ter carga livre, em movimento. E no estado sólido, o composto iônico, ele não tem esse movimento. Porque se eu mover um pouquinho esse cátion, por exemplo, ele talvez entre em contato com aquele outro cátion, levando a uma repulsão. Então, isso não acontece, ok? É uma estrutura bastante rígida, com os átomos muito bem posicionados, então eu não tenho essa movimentação das cargas. Quando a gente passa para o estado líquido, aí sim a gente enfraquece essas interações e começa a criar mobilidade dos íons um em relação ao outro,
e aí sim a gente gera cargas que podem se movimentar. E aí a gente passa a ter condução de corrente elétrica. Compostos moleculares. Bom, as moléculas, vamos por aqui a molécula de água, né? Tem aqui a molécula de água, vou representar ela a partir de agora só por esse símbolo. Então, eu vou ter várias moléculazinhas de água, e para mudar de estado físico, eu não quebro a molécula, porque eu deixaria de ter água. O que eu quebro são as interações entre as moléculas de água, mas veja que eu não tenho carga envolvida nessas interações e as espécies estão mais distantes. Então, como acontece lá nos átomos, que quanto mais distante o elétron está, por exemplo, do núcleo, essa interação é mais fraca, a mesma coisa acontece com as moléculas, né? Então, quanto mais distante as moléculas estão e quanto menores as cargas envolvidas, menor é a interação. Então, eu consigo quebrar essas interações facilmente e mudar de estado físico. Por isso que eu tenho pontos de fusão e de ebulição mais baixos, porque eu só preciso quebrar essas interações entre as moléculas. Então, a gente vai ter substâncias moleculares em vários estados físicos, dependendo da força dessa interação, ok? Então, sólido, líquido e gasoso. CO2, um exemplo de gás. A própria água como um exemplo de líquido. E a gente pode trazer o exemplo do iodo como sólido. Não vão conduzir eletricidade, porque eu sequer tenho carga nessas espécies. E os elétrons são muito bem localizados nas ligações químicas, portanto, não tem condução de corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido. E aí a gente chega à última situação, que é a ligação metálica. Altos pontos de fusão e ebulição. Novamente, assim como é o caso da ligação iônica, eu tenho vários átomos interagindo aí com os elétrons que estão ao redor, certo? E aí eu tenho que enfraquecer a ligação química metálica existente entre esses átomos e eu preciso fornecer mais energia. Não é tão alto quanto o ponto de fusão e ebulição dos compostos iônicos, mas ainda assim é bem alto comparado com a ligação, com o ponto de fusão e ebulição das substâncias moleculares. Estado físico, sólido, com exceção do mercúrio, que o mercúrio ele é diferentão, né, para tudo. Então, no geral, estado sólido. Conduz corrente elétrica no estado sólido? Sim, como a gente viu, aqueles elétrons no meio da estrutura, eles estão livres, então isso caracteriza como carga livre e pode conduzir corrente elétrica, a partir do momento que você gera uma diferença de potencial ali em cima. No estado líquido, também, porque eu continuo tendo aqueles elétrons livres, ok? Então, essas são as principais propriedades dos compostos e são todos reflexos das ligações químicas e das interações existentes dentro dessas substâncias. Então, a respeito disso, das ligações químicas, era isso. A partir de agora, vocês podem ver o vídeo sobre a geometria molecular, que envolve os compostos com ligação covalente, especificamente, assim como a questão de polaridade, que vai ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor o porquê algumas substâncias são sólidas, algumas são líquidas e algumas são gasosas, quando a gente tem essas substâncias moleculares, a partir do momento que vocês entenderem as interações intermoleculares, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas, só me encaminhar.